Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos, vamos a mais uma leitura e vamos falar da salvação, porque Jesus falou muito, né? Os discípulos, Paulo falou demais da salvação. Para vocês serem salvos, vocês foram salvos. E nos dias de hoje, as pessoas dentro desses templos religiosos, eles falam, vocês têm que frequentar a religião, vocês têm que vir para a nossa igreja, vocês têm que participar das cerimônias, dos cerimoniais, dos atos cerimoniais dentro da nossa igreja, porque é para ser salvo, né? Mas salvo de quê? Você, religioso, do outro lado aí, você nunca se perguntou, você nunca se questionou, ou questionou a doutrina ensinada aí no templo que você frequenta? É salvação de quê? A pessoa vai ser salva de quê? Aí o líder dele, né? É do fogo do inferno. Você vai ser salvo quando Jesus voltar, que assim a religião diz, quando Jesus voltar, e se você não estiver na nossa igreja, comendo pão e bebendo suco, dando 10% do seu salário, tomando banho na piscina, você não vai ser salvo não, você vai ser condenado. Você vai ir para o fogo do inferno, vai para o purgatório. Assim a religião diz, né? Então, outrora nós também acreditávamos nisso, que a salvação era a salvação do fogo do inferno. Mas inferno, hoje nós sabemos que inferno é sepultura, é local dos mortos. Inferno é o mesmo que cemitério, local dos mortos, Sheol, Gênesis. Então, eu te convido a ler Efésios 2. Veja que Paulo disse aos irmãos que estavam reunidos em Éfeso como igreja, e ali, provavelmente na sua grande maioria, eram gentios, ou era o povo gentil, eram os estrangeiros que antes de Jesus vir, eram considerados pelos judeus como povo sem Deus, afastado da comunidade de Israel. Assim eram considerados os gentios. Então, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, assim está escrito, veja. Ele lhes deu vida, ele quem? Paulo estava falando de Cristo. Capítulo 2, versículo 1 de Efésios. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Natureza carnal. 2. Nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui a religião fala, nossa, tá vendo aí? Olha Satanás aí, olha o diabo aí, olha as pombagiras aí. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Eu não vou ler isso porque não é isso, mas vai lá em Romanos capítulo 1, do versículo 18 em diante, veja quem era esse espírito de ira aqui. Veja quem era esse espírito que atuava nos filhos da desobediência. Veja quem era lá, antes de você ficar falando qualquer coisa aí, tá? Então deixe sua religiosidade de lado, vai lá para Romanos capítulo 1, do 18 em diante, e veja quem era esse espírito de ira aqui que estava sobre os desobedientes e que ainda está nos dias de hoje. Os desobedientes, os incrédulos, os religiosos, os que estão nas trevas, estão debaixo da ira desse espírito do mesmo jeito. Príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos desobedientes. 3. Entre eles também nós todos andamos no passado. Paulo estava falando dele. Segundo as inclinações da nossa carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, eu estou lendo o texto da Nova Almeida Atualizada, NA. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, 5. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. Preste atenção e respeite o time deste escrito. Respeite em que época foi isso. Esse escrito vai fazer quase 2000 anos.
Depois desse escrito aqui, depois dessa época, veio o ano 70, que veio o juízo lá em Jerusalém. Respeita, tá? Porque a religião pega esse versículo e traz para hoje. Como se isso aqui foi escrito semana passada, ou mês passado. Foi escrito nesse século. Não. Já se fazem quase 20 séculos, né? Século 21, quase 20 séculos que foi escrito isso. Então, pela graça, no versículo 5, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Salvos de quê? Versículo 6. E juntamente fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. 7. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. 8. Porque pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. Mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, no 9, para que ninguém se glorie. 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja no versículo 5 e no 8. E estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Então aqui era salvo de quê? Que ele estava falando que aqueles irmãos estavam. Ali tinha judeus e tinha gentios. Os judeus que receberam as leis que os acusavam, os prendiam, os sentenciavam, os matavam, as leis. Veio Cristo trazendo a graça e salvou eles das leis. A salvação aqui foi do ministério da morte. 2 Coríntios 3, 2 Coríntios 4 fala sobre isso, ministério da morte escrito em letras de pedras. Então a graça trazida pelo Cristo, pelo ressuscitado, pelo Espírito, pelo Senhor, livrou eles da condenação e da morte. Livrou eles do fardo pesado das leis de Moisés. Livrou eles das sentenças, dos açoites, das prisões que eram ali colocadas pela lei de Moisés. Aí no versículo 8, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então esses dois versículos, tanto o 5 quanto o 8, Paulo aqui não estava falando que essa salvação era de um fogo do inferno, como a religião diz. Paulo aqui não estava falando sobre a salvação, Jesus vai voltar. Jesus já voltou, mas a religião ainda aguarda. Jesus vai voltar e você que não estiver, você não será salvo, você será condenado. Não. Paulo, se você ler com racionalidade, com espiritualidade desses versículos, esses 10 versículos do capítulo 2 de Efésios, você vai ver, pela graça vocês foram salvos. Então eles foram salvos de quê? Volto a dizer, os judeus pelas leis escritas em pedra, pelos mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, que foi passado a ele por anjos. Disse isso Estevão em Atos 7, 53, sobre isso. Vocês que receberam as leis por intermédio de anjos. E aos gentios, porque muita gente, até eu, outrora falava, eu tinha essa cegueira, esse tapa, mas graças a Deus, o Pai vai dando entendimento a cada dia mais. E os gentios, como está lá em Romanos capítulo 2, do versículo 14 ao 16, os gentios não receberam as leis conforme os judeus receberam, escrito em pedra. Porém, Paulo disse, quer ver? Eu vou ler com você.
Hoje tá terrível essa abrição de boca minha, gente. Eu não sei o que fazer, não. Eu não sei. Eu tô aqui nesse estúdio aqui, por isso que eu tô indo para fora lá no horto, assim, não dá esse negócio. Agora aqui, ó, o ventilador aqui do lado, fechado, o ar só sai para um lado. É complicado, não é fácil não. Ó, deixa eu ler aqui Romanos, quer ver? Romanos 2:14 aqui. Olha aqui. Então, foram salvos das maldições de Deuteronômio 28. Olha que entendimento maravilhoso isso aqui não tem preço. Romanos 2, do versículo 14 ao 16. Veja o que Paulo disse aos gentios, no versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm a lei, gentios não recebeu a lei, as leis foram dadas para os israelitas, para os que faziam parte das 12 tribos de Israel, as leis dadas lá no Monte Sinai. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Olha o versículo 15. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Quem falou isso foi o Espírito da Graça. Falou pela boca de Paulo. Porque a base, já o julgamento, o juízo do ano 70, foi com base a sã doutrina. Foi com base a pregação de Paulo. Então ali tanto os judeus que receberam as leis e que não cumpriram, quanto os gentios que a lei de Deus espiritual estava na consciência deles e no entendimento deles, ora os acusando, ora os absolvendo, estes também iriam passar pela acusação, pela sentença do juízo do ano 70. Então aqui em Efésios, aqui o entendimento é um entendimento espiritual, aqui é um entendimento muito racional. Não tem nada a ver da salvação do fogo do inferno, como a religião diz. Não tem nada a ver, Jesus vai voltar e você vai ficar. Não. Não, a salvação aqui é a salvação das garras da pombagira. Salvação do tranca-rua. Não, porque isso aí não existe. Isso são nomes folclóricos. A salvação aqui, nos dias de hoje, sabe o que é? É tirar as pessoas das garras dos lobos, desses que se dizem pastores, bispos. Então, a graça pregada para eles hoje, nós não estamos mais nesse tempo, tá? O nosso tempo é o Evangelho Eterno. Nós estamos em Apocalipse 14, do versículo 6 e 7 em diante. Nós não estamos mais. Quem nasceu depois do ano 70, lá na primeira era cristã, não está mais nessa época aqui, ó. Mas para um religioso ser salvo dos ensinos teológicos, das garras desses ladrões mercenários que se dizem pregadores, então, claro, essa graça você tem que pregar para ele. Você chega nele, no seu parente, no seu vizinho, e prega isso aqui, ó. Então, vem cá, senta aqui que eu vou te pregar o verdadeiro evangelho. Eu vou te pregar a verdadeira graça de Cristo. Aí você prega isso pro religioso. Aí quando o religioso chegar aqui, que ele for salvo de Moisés, olha aqui o entendimento. Quando esse parente seu for salvo de Moisés, porque Cristo que está salvando ele, aí ele vai vir para a graça. Aí sim, aqui ele vai entender o evangelho eterno. Enquanto ele estiver aprisionado em Moisés, enquanto ele estiver nos currais religiosos, você pode falar do evangelho eterno 1, 2, 10, 1000 vezes. Não vai adiantar, ele não vai entender absolutamente nada. Ele sempre estará misturando lé com cré. Não adianta. Não adianta. Então vou ler de novo o versículo 5 e 8. E estando nós mortos em nossas transgressões, quem é que acusava eles que eles estavam transgredindo alguma coisa? Quem é que sentenciava eles como pecador? Eram as leis. Porque isso está lá em 1 João, abra sua Bíblia, depois você lê. 1 João, capítulo 3, versículo 4. O que era pecado? Era transgredir
alguma lei dada a Moisés. Era um pecador. Então eles foram salvos por Cristo daqueles pecados. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Concorda? Entende? Que agora, se você for lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, você lê aquele monte de maldições, doenças, perturbação de espírito, infinitas enfermidades. Cristo salvou eles. Versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos. No versículo 8. Mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. 9. Olha aqui os religiosos aqui. Os religiosos não foram salvos ainda. Olha que coisa, que entendimento maravilhoso. Os religiosos ainda não foram salvos. Que coisa. Então o tema desse vídeo eu até sei. Por que os religiosos ainda não estão salvos? Agora no 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. O que os religiosos ficam fazendo? É uma obra buscar Deus em templo. Um mandamento dado a Israel. Salmo 122, do versículo 1 ao versículo 4. Foi dado ordem às 12 tribos para buscar Deus em templo. Comer pão e beber suco, primeiro, segundo domingo do mês. É uma obra. Praticar o batismo nas águas, que era a lei da purificação, é uma obra. Então, os religiosos ainda não estão salvos. Claro que nós sabemos, nós temos entendimento que o espírito deles é liberto. Veio salvo e volta salvo. Mas isso o religioso não sabe disso. Mas na mente carnal dos religiosos, eles ainda não foram salvos. Porque eles praticam obras. Eles não vivem por fé. A fé deles é o que está em Tiago. Lá em Tiago, Tiago disse assim, Tiago disse o quê? As 12 tribos de Israel. Tiago, capítulo 1, versículo 1, a epístola de Tiago foi aos judeus. Porque eles receberam obras para praticar. Eles receberam 613 itens para praticar. Mas o povo gentil não recebeu. Aí eles falam, tá vendo? A fé sem obra é morta. E taca na vida dessas pessoas que frequentam esses calabouços chamados de igreja. Essas choupanas chamadas igrejas. Veja, então na mente carnal desses religiosos, eles não foram salvos. Olha que absurdo, eles não estão salvos na mente. Eles estão aprisionados em Moisés. Você já viu Efésios 2 com esse entendimento? Coloca no comentário aí, se você já ouviu desse jeito esse entendimento. Claro que não. Quem pode falar desse entendimento é Geraldo, é Elcio, Jesus, é o Elivelto, é o Cristiano. Quem mais? Os irmãos que falam aí da graça. Alguns deles não chegou, não explica bem a escatologia consumada, mas até aí tudo bem. Você consegue entender isso aqui? Então ele disse, ó, no 8, porque pela graça vocês são salvos. Então vamos dizer que eu estaria aqui conversando com meia dúzia de religiosos. Vamos conjecturar essa situação. Porque pela graça vocês são salvos. Vocês religiosos, vocês foram salvos. Vocês já foram tirados. Cristo tirou vocês de Moisés. Cristo salvou vocês de Deuteronômio 28. Mas é o religioso não sabe disso. Por quê? Porque aí continua no 8, ó. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, é viver por fé. Viver de fé em fé. A fé não tem nada a ver com obras. A fé é você acreditar naquilo, é você acreditar no invisível. É você acreditar que vai acontecer, que pode acontecer, sem você ter contato nenhum com aquilo. Isso é fé. Eu confesso o meu batismo, eu confesso o batismo que Paulo disse, que todos que nasceram depois da cruz foram lavados, purificados, santificados, batizados pelo sangue que verteu. Não por água em piscina. Isso é fé.
Eu confesso que Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que Deus estabeleceu o tabernáculo espiritual dele nos homens e ele faz morada em seu tabernáculo. Isso é fé. Não é obra, não tem nada a ver com obra, isso é fé, puríssima, 100% fé. Aí, chega no versículo 9. Não de obras. Paulo diz aqui, não de obras. Para que ninguém se glorie. Então, porque pela graça vocês salvos, pela graça vocês salvos, mediante a fé. Então eu e você que não frequentamos templos, nós que não acreditamos no batismo nas águas, nós que não acreditamos na mão de um dito pastor, nós que acreditamos que o perfeito veio no ano 70 e deu fim aos dons. Então nós aqui, essa salvação é para nós. Claro que se fosse preciso isso, não precisa disso. Mas nós estamos salvos, a nossa consciência, a nossa mente está salvíssima. Sem culpa nenhuma. Porque, pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. Já o religioso, no versículo 9, não de obras. Quer dizer que quem pratica obras não está salvo ainda. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, o religioso que ainda pratica obra, um religioso, por ele ser religioso, a mente dele ainda não está salvo. Olha só que coisa absurda isso daqui. Que coisa, que entendimento que... Gente, se eu for falar para você, a princípio, como foi a minha leitura e o que ela se transformou, você vai ficar impressionado. O religioso, então, ainda não está salvo. Volto a falar para você. Isso é algo metafórico, porque o espírito de um religioso, o meu espírito, ele veio do reino espiritual salvo, a igreja de Cristo, sem ruga, sem mácula, e ele voltará. Quando findar o prazo de experiência dessa carne, o espírito, tanto do religioso quanto o meu, voltará para o reino espiritual. Eu espero que você esteja entendendo isso. Mas, na mente carnal, na alma, o religioso não está salvo. Ele acha que está salvo. Olha só que ignorância. Quer dizer, ele acha que quando ele vai domingo, levanta domingo, toma aquele banho, faz a barba, o cabelinho na régua, pega a escadinha de filho, coloca lá os terninhos, as gravatinhas borboleta, pega as menininhas, coloca a sainha rodadinha, a mãe, o pai, a mãe não rapa sovaco, não vai que... Aí fala, agora vamos para a casa de papai. Não está salvo. Aqui, ó, na cuca, na mente, não está salvo. Não alcançou a salvação que Paulo falou aos gentios na cidade de Éfeso. Vocês foram salvos das maldições mosaicas, vocês foram salvos do farisaísmo. A religião, nenhum religioso está salvo do farisaísmo, nenhum religioso está salvo das leis mosaicas. Olha que coisa impressionante. Tá bom? Então eu vou encerrar aqui. Coloque a sua barba de molho, você que é um religioso, você que busca Deus em templo, você que fica atrás de tirar 10% do que você ganha, você que fica atrás de apresentar criança, neto, filho quando nasce, você que fica fazendo jejum, você que fica buscando óleo na cabeça, você que fica esperando mão de um dito homem de Deus na sua cabeça. Cuidado, bota a sua barba de molho. A sua mente, na mente você não está salvo. Você é um prisioneiro da religião. Você é um prisioneiro de Moisés. Os fardos pesados, o jugo que Jesus falou que ele era manso e humilde de coração, você não chegou nele. Ele falou isso para os judeus, mas usando isso como uma figura, você não chegou ainda nisso daí. Não. Então a salvação que Paulo falou, vocês foram salvos, foi a salvação de Moisés. Foi a libertação, foi a liberdade dos preceitos, das cerimônias e dos mandamentos mosaicos. Tá bom? Então eu vou deixar esse vídeo com você. Esse vídeo merece. Eu tenho certeza que ele merece, ó, aquele joinha, que você venha compartilhar ele com um parente, com um amigo, com um familiar, até com o Reverendo Cuscuz você pode compartilhar ele. E se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva nesse canal, ative aí esse sininho que tem do lado para receber as mensagens em primeira mão.
E ó, vamos em frente, falando da maravilhosa palavra do Pai. Passando esse entendimento, que, olha, o entendimento desse aqui, claro, eu não quero que você acredite, eu não tô andando para sua fé em mim, porque eu não quero que você acredite em mim. Mas você pode ter certeza que esse entendimento, falar igual ao irmão Geraldo, desceu fresquinho, diretamente do Pai que está em nós. Então, no caso, o Geraldo fala que desceu, mas eu que conheço, eu que dou crédito ao Apocalipse 21:3, não desceu coisa acima nenhuma, fluiu de dentro. Porque descer se ele estivesse no alto, mas ele não está no alto, ele está aqui, então ele fluiu esse entendimento. A salvação de Moisés. Assim, Paulo disse aos irmãos naqueles dias. Tá bom? Então até a próxima, se assim o Pai permitir. Valeu! Tchau!